Minha noiva morreu antes do casamento, e agora estou apaixonado pela irmã dela. Eu sempre achei que a vida tinha um roteiro bem definido, até que o imprevisto bagunçou tudo. Meu nome é Caio, e, até poucos meses atrás, eu acreditava que estava vivendo um conto de fadas moderno. Eu e a Ana, minha noiva, éramos inseparáveis. Planejávamos cada detalhe do nosso futuro, casamento, viagens, Aquirapê com uma vista incrível da cidade. Tudo parecia perfeito, até o dia em que um acidente trágico nos tirou de vez o nosso plano ideal. Era uma tarde de chuva quando soube da notícia. Lembro-me como se fosse um pesadelo sem fim. O telefone tocou e uma voz trêmula do hospital me disse que Ana havia se envolvido num grave acidente de trânsito. Naquele instante, o mundo parou. Enquanto eu lutava para compreender a realidade, uma sensação de angústia invadiu cada pedaço do meu ser. Caio, você precisa vir aqui agora, não há mais tempo, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Eu corri para o hospital, com o coração em frangalhos e os pés parecendo não me obedecer. Quando entrei na sala de espera, fui recebido por rostos marcados pela mesma dor e incredulidade. Minha família e a família da Ana se uniram num abraço silencioso de luto, tentando encontrar conforto na companhia um do outro. A dor era palpável, era como se o ar estivesse carregado com a tristeza de uma perda que jamais seria esquecida. Durante aqueles dias, os rostos dos meus parentes se misturavam em um turbilhão de lágrimas e memórias. Em meio à confusão, encontrei alguém que jamais imaginei se aproximar de mim, a Lara, irmã mais nova da Ana. Ela sempre fora discreta, mas naquele momento, seu olhar carente e sua vulnerabilidade despertaram em mim um sentimento inesperado. Em meio à tempestade de emoções, nossa dor compartilhada começou a nos unir de forma silenciosa. Em uma das longas madrugadas, depois de uma visita ao cemitério, Lara e eu nos encontramos num corredor vazio do hospital. Nossas palavras eram poucas, mas nossos olhares diziam tudo. Caio, eu não sei como seguir em frente sem ela. Ela era minha irmã e também minha melhor amiga. Ela disse, a voz embargada. Eu também me sinto perdido, Lara. Sem ela, parece que nada mais faz sentido. Respondi, tentando esconder a minha própria angústia. Essas trocas, carregadas de dor e compreensão mútua, criaram um laço que, com o tempo, se intensificou. Mas enquanto a familiaridade se estabelecia, uma culpa invisível começou a corroer a minha consciência. Eu sabia que, de algum modo, estava traindo a memória da Ana. No fundo, eu também me perguntava, seria errado sentir algo por alguém tão ligado à minha amada noiva? Cada encontro com a Lara era como caminhar na corda bamba. Por um lado, sua presença era um bálsamo para minha alma dilacerada. Por outro, cada riso compartilhado, cada toque acidental, me lembrava que eu estava cruzando uma linha tênue. Em uma tarde chuvosa, num café escondido numa rua sem saída, a tensão finalmente explodiu. Caio, você já parou para pensar no que estamos fazendo? Perguntou Lara, quase sussurrando, enquanto encarava a xícara de café fumegante. Eu penso nisso todos os dias, Lara. Não sei se é certo ou errado. Mas, sinceramente, a dor não desaparece. Respondi, sentindo as palavras pesarem como chumbo. Ela olhou para mim com olhos marejados, e por um breve instante, a culpa e o desejo se misturaram de forma confusa. Nossas conversas se tornaram um refúgio onde eu podia ser honesto sobre minhas dúvidas, meus medos, e principalmente, sobre o vazio que parecia aumentar a cada dia. No entanto, quanto mais me aproximava da Lara, mais me afundava num mar de contradições. A pressão das duas famílias era imensa. De um lado, meus pais e parentes reclamavam do afastamento que a perda da Ana havia trazido. Do outro, a família dela via nossa aproximação como uma tentativa de honrar a memória que restava dela. E eu me via preso nesse meio termo, sem saber se minha busca por conforto seria um ato de amor ou de traição. Os dias passaram e, a cada novo encontro, a culpa e a dúvida se intensificavam. Era como se eu estivesse traindo não só a memória da Ana, mas também a mim mesmo, que jurara um dia amar e cuidar dela. E, mesmo assim, não conseguia evitar o calor que a presença da Lara despertava em mim. Em uma noite de domingo, enquanto caminhávamos num parque que outrora fora nosso refúgio, ela parou e olhou fixamente para o céu nublado. Caio, você acha que o tempo pode realmente curar a dor? Perguntou, a voz embargada pelo vento. Eu não soube responder de imediato. Sentia que, em cada palavra, havia um pedido silencioso por respostas que eu mesmo não possuía. O silêncio se estendeu por alguns minutos até que ela acrescentou. Às vezes, acho que a gente só aprende a viver com a dor, sabe? Mas e se o que eu sinto por você for só um alívio temporário? Algo que, no fundo, é uma traição contra o que ela representava para nós dois. Aquelas palavras ficaram martelando em minha cabeça. Eu sabia que não podia negar o que sentia, mas também não conseguia ignorar o peso da culpa. Estávamos presos num ciclo de amor, luto e traição, onde cada gesto parecia ser uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Enquanto caminhávamos de volta para casa naquela noite, as luzes da cidade pareciam zombar de nós. Cada rua, cada esquina, trazia à tona lembranças que eu tentava esquecer. A verdade era que o caminho para a redenção e a paz parecia cada vez mais distante, e a dúvida sobre o que era certo ou errado se transformava num monstro silencioso que me perseguia. E assim, com o coração apertado e a alma em conflito, percebi que aquela história, que começou como um sonho, havia se transformado num pesadelo sem fim.
Eu não sabia se conseguia continuar, se seria capaz de seguir em frente sem trair a memória da Ana ou se a culpa acabaria me consumindo por completo. O que eu sabia era que cada dia se tornava uma batalha interna, uma luta constante entre o que eu desejava e o que eu acreditava ser moralmente correto. O tempo, dizem, é um mestre cruel, e eu estava começando a aprender essa lição da pior maneira possível. Cada amanhecer trazia a esperança de um recomeço, mas também a lembrança da culpa que me assombrava. Enquanto tentava lidar com a perda irreparável da Ana, a relação com a Lara se aprofundava, criando uma espiral de sentimentos que eu não conseguia mais controlar. Numa tarde de inverno, a chuva batia forte na janela do meu apartamento, criando um cenário que combinava perfeitamente com o meu humor. Eu estava sentado no sofá, perdido em pensamentos, quando o celular tocou. Era Lara. Sua voz, embora suave, carregava uma urgência que me fez levantar de imediato. Caio, precisamos conversar. Ela disse, quase sem tempo para respirar. Eu sabia que aquela conversa seria decisiva. A tensão entre nós já vinha crescendo há semanas, e havia uma pergunta que pairava no ar, pesando mais do que nunca. Será que era justo continuar esse caminho, mesmo que nos desse algum conforto em meio à tempestade? Cheguei ao local combinado, um pequeno bar com luz baixa e uma decoração que lembrava um antigo Speakeasias, e encontrei a Lara já sentada num canto, olhando para o próprio copo como se nele estivesse a resposta para todas as minhas dúvidas. Lara, o que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma enquanto me sentava ao seu lado. Ela suspirou profundamente antes de responder. Eu tenho pensado muito, Caio. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Não sei se o que estamos fazendo é apenas uma fuga ou se é algo real. E, por mais que eu tente negar, a culpa me consome. Será que estou sendo egoísta? Será que estou traindo a memória da Ana? Suas palavras me atingiram como uma avalanche. Eu também me sentia dividido entre o desejo de encontrar um pouco de felicidade e a certeza de que estava trilhando um caminho que talvez jamais pudesse ser justificado. Eu entendo, Lara. Às vezes, me sinto como se estivesse andando sobre brasas, sem saber se vou me queimar a qualquer momento. Respondi, tentando encontrar forças para expor toda a minha angústia. E o que fazemos, Caio? Como continuamos sem trair o que a Ana representava para nós? Ela perguntou, com os olhos cheios de lágrimas e esperança, numa tentativa de encontrar um equilíbrio. Eu me lembro de ter demorado alguns segundos antes de responder. A verdade era que não tinha respostas prontas, apenas um turbilhão de emoções que se misturavam num caos interno. Talvez, precisamos admitir que essa culpa faz parte do processo. Talvez o amor que sinto por você não seja uma traição, mas uma forma de manter viva a chama que um dia acendeu em nós dois a esperança de um futuro melhor. Disse, tentando ser sincero com ela, mesmo quando minha voz tremia de incerteza. A conversa continuou por horas. Falamos sobre nossos medos, nossas memórias, e claro, sobre a dor que parecia nunca ter fim. Em um momento, Lara se aproximou e segurou minha mão, num gesto que misturava carinho e desespero. Caio, você já se pegou pensando que talvez a Ana estivesse sorrindo de algum lugar, vendo a gente encontrar um caminho de cura? Perguntou ela, com a voz embargada. Eu pensei nas palavras dela e, por um instante, senti como se a presença dela fosse a resposta para tudo. Mas logo a dúvida retornou. Eu não sei, Lara. Às vezes, sinto que estou sendo traidor, mas em outras, é como se a gente encontrasse um sentido para a dor. Confessei, sentindo que cada palavra era uma faca cortando minha alma. Naquela noite, enquanto eu caminhava de volta para casa, a cidade parecia refletir o meu estado interno, ruas molhadas, luzes distorcidas e uma solidão que apertava o peito. Eu sabia que, independentemente da decisão que tomássemos, nossas vidas jamais voltariam a ser as mesmas. Os dias seguintes foram marcados por uma série de encontros e desencontros, onde o desejo de recomeçar lutava contra o peso do passado. Em uma dessas tardes, encontrei-me novamente com a Lara num parque que, anos atrás, fora o cenário de momentos felizes para Ana. Era doloroso reviver aquelas lembranças, mas também necessário para entendermos o que realmente estávamos vivendo. Eu sei que isso pode parecer insano, mas sinto que, de alguma forma, a Ana nos uniu para que possamos encontrar um novo caminho. Ela falou, olhando fixamente para um banco vazio, onde tantos segredos haviam sido depositados. Talvez seja isso ou simplesmente a maneira que a vida encontrou de nos mostrar que a dor pode dar lugar a algo inesperado. Respondi, embora cada palavra viesse carregada de incerteza. Ao final daquela tarde, percebemos que o que parecia ser um romance impossível era, na verdade, um reflexo das nossas próprias fragilidades. A culpa continuava a nos assombrar, mas a busca por um pouco de consolo tornava o caminho irresistível. E foi ali, entre lágrimas e sorrisos tímidos, que começamos a vislumbrar a possibilidade de um futuro onde o luto e o amor pudessem coexistir, mesmo que de forma tortuosa. Mas mesmo nesse novo cenário, as vozes do passado ecoavam forte. Em um jantar de família, durante o qual todos tentavam encontrar normalidade, a tensão pairava no ar. Um parente distante comentou, sem muita malícia. Vocês dois parecem mais unidos do que nunca. Será que não estão tentando preencher um vazio impossível? O comentário causou um silêncio constrangedor, e, naquele momento, percebi que, independente do que decidíssemos, a sociedade, a memória da Ana e nossos próprios corações teriam sempre algo a dizer sobre a nossa união. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o dilema se aprofundava.
Eu me via dividido entre dois mundos, um repleto das lembranças doces da Ana e outro, incerto, mas capaz de oferecer um novo começo ao lado da Lara. E, nesse turbilhão de emoções, a única certeza era de que a vida nunca seria simples novamente. Agora, aqui estou eu, tentando juntar os pedaços de um coração que foi despedaçado e reconstruir uma vida que jamais pensei que seria possível. A cada amanhecer, o dilema se renovava, continuar a me entregar a um sentimento que, por mais que aliviasse a dor, parecia carregar o peso de uma traição imperdoável? Numa sexta-feira chuvosa, depois de um dia exaustivo de trabalho, recebi uma mensagem da Lara. Ela sugeriu que nos encontrássemos num café à beira de um lago, um lugar que havíamos escolhido em uma das nossas raras escapadas para fugir da realidade. Era ali que, muitas vezes, deixávamos escapar nossos medos e esperanças, num diálogo sincero que tentava, por um breve momento, apagar a culpa que nos consumia. Quando cheguei, o clima estava melancólico, o céu nublado, as águas escuras do lago refletindo a minha própria inquietude. Lara já me esperava e, ao me ver, os olhos dela se encheram de uma mistura de alívio e tristeza. Caio, hoje eu preciso que sejamos completamente honestos. Ela começou, sem rodeios. Senti meu coração acelerar. Aquela conversa era inevitável. Precisávamos definir se aquilo que estávamos vivendo era, de fato, um novo começo ou apenas uma fuga dos fantasmas do passado. Lara, eu não consigo mais fugir dessa culpa. Sinto que, de alguma forma, estou desonrando a memória da Ana. Confessei, enquanto a chuva começava a cair com mais intensidade. Ela segurou minhas mãos com firmeza, como se quisesse me ancorar à realidade. Eu também me sinto culpada, Caio. Cada vez que sorrio ao seu lado, é como se uma parte da Ana desaparecesse, e isso me assusta. Mas, ao mesmo tempo, me dá forças. Eu me pergunto se, ao enfrentar essa culpa, não estaríamos, de alguma forma, honrando a memória dela, permitindo que a vida continue. Disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquelas palavras ecoaram em mim por longos minutos. Estava na encruzilhada, seguir meu coração ou ceder ao peso de uma culpa que parecia intransponível. No silêncio do café, onde apenas o som da chuva e nossas respirações marcavam o compasso da conversa, percebi que essa decisão não tinha uma resposta simples. Durante as semanas seguintes, passei noites em claro, revivendo cada momento com a Ana, cada sorriso, cada promessa feita. Ao mesmo tempo, os momentos com a Lara eram intensos e repletos de uma ternura inesperada, como se estivéssemos tentando construir algo novo a partir dos escombros do passado. Eu estou me sentindo dividido, Lara. Sinto que, por mais que eu ame estar com você, essa culpa me corrói por dentro. Confessei numa dessas madrugadas, enquanto estávamos deitados lado a lado, tentando roubar um pouco de paz no silêncio da noite. Ela me olhou com uma mistura de compreensão e desespero. Caio, às vezes me pergunto se não estamos forçando um caminho que, por natureza, já estava destinado a ser impossível. Talvez a gente precise aceitar que o luto não tem prazo e que a nossa tentativa de encontrar felicidade juntos pode ser tão condenada quanto um pecado imperdoável. Disse, a voz embargada pelo peso dos sentimentos. O tempo passou, e cada dia era uma luta constante entre o amor que nos unia e a culpa que nos separava. Em meio a essa batalha interna, comecei a buscar respostas em lugares inesperados, em conversas com amigos, em longas caminhadas solitárias e até em diários, onde escrevia cada pensamento, cada emoção que surgia. Numa tarde ensolarada, um contraste quase surreal com os dias cinzentos anteriores, resolvi me encontrar com o pai da Ana. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas naquele dia, parecia disposto a compartilhar uma sabedoria dura e sincera. Caio, eu sei que a perda da minha filha é irreparável, e ninguém pode tirar isso de mim. Mas a vida, meu filho, não espera por ninguém. Se você encontrar algo que te faça feliz, não deixe que a culpa te paralise. A Ana sempre quis que vocês dois vivessem de verdade, mesmo que isso signifique enfrentar o turbilhão de emoções que agora te aflige. Disse ele, com uma voz rouca, mas firme. Essas palavras, simples e diretas, me atingiram com a força de um trovão. Por um instante, senti que talvez houvesse uma maneira de seguir em frente, de transformar a dor em algo construtivo. Mas a dúvida persistia. Eu continuava me perguntando, estava sendo egoísta ao tentar amar a Lara? Estaria, de fato, traindo a memória da Ana? Os últimos dias foram de decisões difíceis e conversas ainda mais dolorosas. Num encontro final, marcado pela certeza de que algo precisava mudar, a Lara e eu nos encontramos em um parque, onde o outono pintava as árvores com cores de despedida. Caio, se formos continuar assim, precisamos decidir se esse amor é o que realmente queremos. Não podemos viver na sombra de uma culpa que nos destrói. Ela falou, com a voz trêmula, mas decidida. Eu respirei fundo, sentindo que cada palavra dela era um espelho que refletia a verdade que eu evitava encarar. Eu amo você, Lara. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de sentir que estou dividindo minha alma entre o passado e o presente. Respondi, com o peso de um homem que já havia perdido mais do que poderia suportar. Naquele instante, tudo parecia se resumir à escolha mais dolorosa da minha vida. Poderia continuar tentando preencher o vazio com um amor que, embora genuíno, estava sempre manchado pela culpa, ou então, aceitar que o luto é um caminho solitário e que, por mais que eu tente, a memória da Ana jamais poderá ser esquecida.
Enquanto as folhas caíam ao nosso redor, percebi que, independentemente da decisão, a vida seguiria seu curso, implacável e indiferente às nossas dores. Com o coração apertado, tomei a decisão que, talvez, honrasse tanto a memória da Ana quanto o amor que eu nutria pela Lara. Decidi que precisava me afastar temporariamente da relação. Não era um adeus definitivo, mas um período para que eu pudesse lidar com minhas emoções e encontrar, dentro de mim, um caminho que conciliasse o passado com o futuro. Expliquei minha decisão para Lara, que, entre lágrimas, compreendeu a necessidade desse afastamento. Caio, eu vou sentir sua falta. Mas, se esse tempo te ajudar a encontrar a paz, eu entendo. Só peço que, quando estiver pronto, não feche as portas para nós. Ela disse, a voz embargada mas firme na convicção do que precisava ser feito. E foi assim que, naquele período de solidão e reflexão, passei a me conhecer de forma mais profunda. Enfrentei meus medos, revi meus erros e, sobretudo, aprendi que o luto não tem fórmulas ou prazos. A culpa, por mais avassaladora que fosse, era parte de um processo de cicatrização que, lenta e dolorosamente, me levaria à aceitação. Hoje, ao escrever este relato, ainda carrego as marcas de cada escolha e cada lágrima. Sei que nem todos vão entender a complexidade dos sentimentos que me assolam, mas, se eu pudesse deixar um conselho para aqueles que, como eu, se encontram nessa encruzilhada, diria o seguinte: a vida é feita de decisões difíceis, e o amor, em suas múltiplas formas, sempre virá acompanhado de desafios e dilemas morais. Não existe resposta perfeita para a dor, nem fórmula mágica para lidar com a culpa. Mas, acima de tudo, é fundamental sermos honestos com nós mesmos. Se amar significa, por vezes, enfrentar o peso do passado, então que seja, com todas as cicatrizes e aprendizados que esse caminho possa nos deixar. No fim das contas, não me considero um vilão nem um herói. Sou apenas um homem que, diante do imenso luto, buscou um fio de luz para guiar seus passos. Se, em algum momento, essa decisão foi errada, que assim seja, pois a verdade é que, no meio de tanta dor e amor, só nos resta tentar viver de forma autêntica, mesmo que o preço seja a constante luta contra os fantasmas do passado. E é com esse sentimento de que fiz o melhor que pude, num cenário onde não há escolhas fáceis, que deixo meu relato. Se isso me faz o babaca, que assim seja. Afinal, a verdade é que, no meio de tanta dor e amor, só nos resta tentar viver de forma autêntica, mesmo que o preço seja a constante luta contra os fantasmas do passado. Olá, sou eu novamente. Se você tá ouvindo o final do vídeo é porque gostou do conteúdo, certo? Perfeito! Por que não se inscrever para receber mais vídeos como este? Muito obrigado pelo apoio, não esquece de curtir também, um abraço e até a próxima!